A proposta em discussão da autoria do Partido Comunista tem, de ser franco, teve o condão de me surpreender. Parece-me que, apesar do título soar um bocado à lógica marxista a que preside os trabalhos do PCP, apresentava-se aqui um projeto progressivo, com o intuito de aumentar a resposta social que já existe na região. Apesar de ter apresentado dados perniciosos relativamente ao desemprego jovem, já lhe explico porquê, porque em outubro a taxa de desemprego jovem era de 25% e houve redução nos dados, quer da Direção Regional de Estatísticas, quer do INE, relativamente ao último trimestre do ano 2019, portanto, não é possível apresentar os valores que apresenta, mas que ainda assim, quem leu o preâmbulo da sua iniciativa, Sr. Deputado Ricardo Lume, acreditaria que, em função da fundamentação que apresentou, estaríamos perante uma proposta de rendimento básico incondicional. Sim, quem leu a sua fundamentação apresenta-lhe um conceito de rendimento básico incondicional, que, como o Sr. Deputado saberá, é um conceito que, embora advogado sob diferentes perspectivas e variantes, tem na sua base uma lógica com vários séculos de existência. É uma lógica disruptiva, devo confessar que nunca esperei ver, do Partido Comunista, mas que, até mesmo nas economias mais próximas, tem ganho alguma relevância. Como grande causa deste aumento de resposta social, temos a acuidade da dilatação das assimetrias e desigualdades sociais das grandes economias e um fenómeno cada vez mais visível que amplificaram o debate científico sobre este conceito. Mas, adicionalmente, a complexidade dos sistemas da segurança social e a nossa segurança social, que o Partido Comunista tem ajudado o Partido Socialista a não reformar, tem naturalmente dificuldade em fiscalizar os beneficiários dos apoios e tem também uma lógica de uma ideia de atribuição de prestação a cada cidadão, independentemente da sua condição social. Mas este rendimento básico incondicional é um conceito que é caro aos liberais e, portanto, surpreendeu-me, pese embora uma queda do Sr. Deputado Ricardo Lume para umas propostas neste teor. É preciso que enquadremos já numa medida do pós-Covid que o governo francês de Emmanuel Macron tentou apresentar uma medida semelhante a esta. O resultado para apoiar 80 mil jovens franceses com 200 € mensais, muito longe dos valores que o PCP aqui apresenta, e já falaremos sobre eles, faria com que mensalmente o governo francês despendesse 160 milhões de euros. Contudo, rapidamente me apercebi desta iniciativa que a bota, se me permite a expressão, a bota não jogava com a perdigota, porque a fundamentação foi escrita por uma pessoa e o articulado foi naturalmente escrito por outra. Porque esta espécie de subsídio que o PCP quer aqui apresentar e criar para ajudar alguém tem, desde si, uma diferença e alguns conceitos jurídicos que levam à confusão. Porque se não vejamos, o PCP refere que o desemprego jovem é uma verdade. E, de facto, é uma verdade. O problema é que na construção do diploma apresentado pelo PCP, a construção jurídica, o PCP esquece que é tão desempregado aquele que tem um emprego e perde-o, como aquele que, em função das suas circunstâncias e fim do seu processo formativo, está à procura da primeira experiência de emprego. E há aqui uma diferenciação, porque quem tem descontos nos últimos 12 meses tem direito a um subsídio de desemprego no valor de 65% do valor total da remuneração base, ao passo que o outro não tem direito a nada. Mas há também uma clara descoordenação entre o artigo 2º e o artigo 3º deste diploma, senhores deputados. Porque se, por um lado, o PCP quer atribuir uma prestação de segurança social a todos aqueles que não sejam beneficiários do subsídio de desemprego, quer do subsídio de desemprego normal, quer do subsídio de desemprego, do subsídio social de desemprego, os beneficiários que esgotaram os períodos de concessão destes dois subsídios não podem ter um registro de remunerações anterior ao relativo aos últimos 12 meses. Porquê? Porque se estão em situação de desemprego, não têm direito às prestações sociais e, em consequência disso, não podem ter subsídios ou não podem ter rendimentos que lhes permitam estar em condições de oferir esses mesmos subsídios. E é aqui importante que, embora a iniciativa seja anterior ao Covid, de relembrar que, em matéria de emprego, o Governo Regional
deu um apoio efetivo a estes cidadãos, aos trabalhadores. Os trabalhadores independentes, nomeadamente, receberam da região o dobro daquilo que teriam direito pelo Governo da República do Partido Socialista, porque o Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Emprego da Madeira, conseguiu dar o valor de um IAS àquilo que estes trabalhadores já recebiam da Segurança Social. Mas foi também este Governo que anunciou que aqui na Madeira vai, através do mecanismo de endividamento que criará neste trimestre, a possibilidade de dar as condições necessárias para que quem receba até 1.300 euros e que esteja em layoff receba as suas remunerações na totalidade. Foi também este Governo Regional que criou para os beneficiários dos programas de emprego a possibilidade de termos condições para apoiar com uma bolsa no valor de 80% do IAS os beneficiários de programas de emprego, nomeadamente o Pró-Jovem e o estágio profissional. Mas, voltando à iniciativa, que é aquilo que nos trouxe aqui, o PCP propõe-se a fazer ainda melhor. Na formulação da sua proposta, propõe que o valor do subsídio seja de 100% face àquilo que o trabalhador recebia. Lembrar que, no caso daqueles que não tinham tido qualquer tipo de experiência profissional, 100% de zero é zero. Como aumentar o rendimento que oferiam em 10% para aqueles que têm agregado familiar, sem que o beneficiário desconte nada para a Segurança Social. Ou seja, a Segurança Social fica obrigada a descontar 110% de um salário mínimo por alguém que pode, na proposta que está regida, pode não ser a intenção do Sr. Deputado, acumular outras prestações sociais. Se isto não é definição de despesismo, eu sinceramente não tenho definição melhor para dar. Para concluir, apenas referir que o Sr. Deputado Ricardo Lume, que para o Sr. Deputado Ricardo Lume não existem outras prestações sociais, parece-nos. Parece-nos que no âmbito do Covid não foi aprovado ou não está em vigor um fundo social de emergência no valor de 5 milhões. Parece-me que para o Sr. Deputado Ricardo Lume as medidas que eu há pouco enunciei, pouco ou nada, existiram. Parece-me que, independentemente da situação do Covid e da situação de crescimento económico, não existia o kit bebê. Parece-me que há cerca de 3 semanas não foi aqui aprovado o decreto legislativo do Para Habitar, que aumenta as respostas sociais na habitação. Parece-me que não existe, no entender do Sr. Deputado, o programa do cheque visão. E, portanto, parece-nos que, no entender do Partido Comunista, o Governo Regional tem desenvolvido um conjunto de respostas para oferir e capacitar as pessoas mais vulneráveis, mas para o PCP nada disto existe e que, a nível social, nada está feito. Mas que há uma nota que eu queria deixar para concluir, que apesar de reconhecermos as dificuldades que as famílias atravessam e que, em função da situação do Covid, são palpáveis e temos essa capacidade de as sentir na rua, nos contactos, nós temos muito respeito pelos trabalhadores. Mas, exatamente por isso, é que nós não podemos acompanhar este número estatístico do PCP, que hoje não só não dignifica o debate político, como alimenta os populismos que hoje, em voga, se estendem por essa Europa fora e alimentam aquilo que são os fantasmas da democracia. E exatamente por isso nós e o Estado nunca serão capazes de responder a tudo e a todas as vulnerabilidades. Mas não quer dizer que não nos preocupemos de forma afincada em alterar isso diariamente e em dar as respostas que são urgentes e permanentes à população. Mas, Sr. Deputado, não pode nem deve contar com o PSD, porque em política não vale tudo, não vale explorar as vulnerabilidades das pessoas só para fazer boas iniciativas e ter boas iniciativas do papel, ter boas iniciativas que ficam bom no ouvido, mas que na prática o Sr. Deputado sabem que têm uma dimensão económica que não podem ter resposta social do orçamento da região. Querem culpar o PSD de tudo, a governação de tudo, mas o que é facto é que o senhor sabe que quando escreveu esta proposta, a sua execução era muito difícil e isto só alimenta a ideia junto da nossa população que é possível e que nós não somos capazes. Não, não é isso. O que nós queremos é ajudar, mas não podemos atirar sem consequências e sem a definição dessas políticas uma proposta clara
de que o Partido Comunista Português, hoje, com esta iniciativa, quis nesta Assembleia e demonstrar que o populismo é um medo que nós devemos ter a bem das democracias e atendendo àquilo que é a componente e a forma de estar dos partidos de extrema esquerda aos quais o senhor pertence. Muito obrigado.